Olá, crianças, tudo bem? Meu nome é Noraia Sabrina Romero, eu sou acadêmica do curso de Pedagogia da Unipar e hoje eu vim aqui proporcionar para vocês uma aula diferente da disciplina de Matemática com o conteúdo Medidas de Tempo. Bom, a prof separou para vocês uma aulinha bem bacana, bem gostosa e um pouquinho diferente que eu espero que vocês gostem. A prof vai falar para vocês um pouquinho da nossa pauta do dia. Bom, a prof vai fazer alguma problematização com vocês, para saber o que vocês sabem. Depois vamos fazer uma roda de conversa, vamos trocar um pouquinho dos nossos conteúdos para mim ver o que vocês sabem sobre medidas de comprimento e vocês saberem um pouquinho do que a prof sabe. Bom, vamos ter também a explicação do nosso quadro, medidas de tempo. Vamos ter atividades bem levinhas e bem bacanas para a gente fazer. Depois vamos ter a atividade da dinâmica da tabelinha, em que vocês vão sair em grupos ou em duplas, pesquisando as partes e medidas de comprimento dos objetos, em que a prof vai explicar mais à frente. Depois vamos ter a nossa última atividade, que não é bem uma atividade, é um jogo bem bacana das medidas de comprimento e eu espero que vocês gostem. Bom, vamos começar a dar a sequência à nossa aula. Lembra que a prof falou? Vamos começar com a problematização. Por que é importante conhecer as medidas de comprimento? Crianças, vocês sabem por que é importante conhecer as medidas de comprimento? Sim ou não? Bom, é importante conhecer as medidas de comprimento porque as medidas de comprimento elas estão em todas as partes e a gente não percebe. Vocês sabiam que todas as partes têm medidas de comprimento e a gente não percebe? Que a matemática está em tudo. Tudo que olhamos, que observamos, a matemática está desde lançar uma bolinha, desde um pássaro quando está voando. Então, tudo isso é matemática. Até quando você vai pensar uma ação e vai fazer essa ação, você já está calculando, você já está planejando o que você vai fazer. Então, tudo que nós fazemos é matemática pura. E isso que é bacana quando a gente aprende a matemática. E é por isso que a prof trouxe esse conteúdo bem bacana de medidas de comprimento para vocês aprenderem um pouquinho mais sobre eles. Bom, o que antigamente os homens utilizavam para medir? O que vocês sabem? Vocês sabem o que antigamente os homens utilizavam para medir, crianças? Sim ou não? Vocês têm alguma ideia para me contar de como antigamente eles faziam essa medição? Bom, antigamente eles tinham vários métodos para se medir. Bom, não é um pouquinho, a gente costuma usar um pouquinho desses métodos e a gente nem sabe que são os primeiros métodos que eles usavam para medir. Bom, antigamente os homens eles usavam a polegada, eles usavam a braçada, deixa eu abrir aqui, a braçada, o cocovado, que é essas medidas assim, ó, chama cocovado. Eles usavam a jarda, os pés também, as palmas e os dedos, igual a prof falou, polegada. E eu usava também a jarda, que a prof já explicou. Então, todos esses sistemas eram utilizados como medidas de comprimento. Isso que é bacana. Por exemplo, antigamente eles queriam trocar um animal, trocar um gado, para ver se esse animal ou outro ia ter o número inferior ou a mais, eles utilizavam esses métodos em base de trocas. Então, foi assim que em 1790 ocorreu uma Revolução Francesa da época, em que um grupo de representantes surgiu na França, em que eles criaram o sistema métrico, que é esse sistema aqui, o sistema métrico decimal, que é o quilômetro, o hectômetro, decâmetro, o metro, o decímetro, centímetro e o milímetro. Bacana, né? Então, saber que criaram todos esses sistemas de medidas e que tá em toda a nossa parte, tudo que a gente vê. Bom, foi criado isso. E vocês sabiam que a palavra metro, ela significa metro, que ela vem do grego, que se mede o que foi estabelecido.
inicialmente por uma medida de metro, que seria a 10.000.000ª parte da distância do Polo Norte ao Equador no meridiano que passa por Paris, no Brasil. E o metro ele foi adotado oficialmente aqui em 1928. Ele foi adotado oficialmente. Bom, vamos começar pelo quilômetro. Quilômetro. A palavra quilômetro ele resulta de uma combinação, vocês sabiam? Que é o quilo e o metro. Quilo, ele significa 1000, por isso que é 1000, por isso que ele é representado por 1000. Com a junção de quilo e metro ficou quilômetros, que é 1000 metros. Isso que é bacana. E aconteceu tudo isso nessas junções, ó. Todas elas, se vocês perceberem, ó, todas têm o metro, ó. Hectômetro, decâmetro, metro, centímetro, decímetro, milímetro. Todos têm essa junção. E isso que é bacana na matemática. Bom, para medirmos a distância, por exemplo, entre duas cidades, o método mais conveniente a se usar é o metro, que utilizamos o metro para fazer essa menção dessas distâncias. Para medir as distâncias menores, existem os submúltiplos do metro, que são o decímetro, o centímetro e o milímetro. Ó, estão vendo essa partezinha aqui? Com esses risquinhos, vocês conseguem ver esses risquinhos, crianças? Esses risquinhos aqui são os milímetros. Esses aqui, maiorzinho, são centímetros e os outros são os decímetros. E isso que é bacana, que a gente consegue observar tudinho. Bom, depois que a prof entrou um pouquinho da explicação, já fez a roda de conversa com vocês falaram quais as dúvidas de vocês, agora vamos entrar na nossa atividade, que é bem simplesinha, que é essa daqui, ó. Conseguem ver? Bom, o nome da nossa atividade é Represente as unidades de comprimento a seguir com o organismo e os símbolos. 3 milímetros. Aí você vai olhar na tabelinha aqui e vai ver 3 milímetros, ó. É representado pelo 0,001 m. Se é 3 milímetros, a gente vai representar o 0,003 milímetros. E assim em diante. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só chamar a prof, a gente vai fazer oralmente. Se caso vocês não tiverem dúvidas, a gente vai fazer a correção no quadro. Bom, a nossa próxima atividade vai ser bem bacana. Essa aqui, ó, medidas de comprimento. Em caso, a prof vai separar vocês em duplas. E cada dupla vai ter um papelzinho deste, em que a prof vai dar uma medida de comprimento e vocês têm que marcar para a prof. Por exemplo, janela. Quantos centímetros tem a janela, e quantos metros tem. Vocês vão marcar e cada grupo vai ficar... A prof vai dar um instrumento diferente. Uns a professora vai dar fita métrica, outros a prof vai dar entregar a régua e outros a prof vai entregar a trena. Depois que vocês terminaram todo esse quadrinho, vai ter um craft grande aqui no quadro, em que vocês vão colar isso daqui e a gente vai comparar. E vocês vão vir aqui na frente explicar. Depois que vocês fizerem a explicação da atividade, a gente vai observar no quadro como ficou essa atividade. Como que é a medida com diversos tipos de medidas. Bom, depois que a gente terminar essa atividade, tem a próxima, que é essa daqui, medidas de comprimento, ó. É bem simplesinha, bem facinha. Ó, o símbolo que é o quilômetro, vocês vão representar em símbolos, ó. Para medir grandes distâncias, utilizamos o metro. Lembra que a prof explicou? É um metro. E essas atividades vão ser sempre de complete, ó. Depois que a gente terminar essa atividade, se vocês tiverem alguma dúvida, vamos fazer a correção no quadro. A próxima atividade é medidas de comprimento também, mas é uma bem simplesinha, ó.
Bom, Luísa usa na nossa sala de aula. O que ela usa na nossa sala de aula? A régua. Aí vocês vão completar com a régua. A costureira usa para tirar medidas. O que ela usa? Será que ela usa o metro articulado? Será que ela usa fita métrica? Será que ela usa régua? Bom, ela usa fita métrica, não é? Isso. Depois que terminarmos todas as nossas atividades, vamos fazer a correção novamente. Se tiver dúvida, vamos fazer no quadro. Bom, depois agora, crianças, que terminou todas as nossas atividades, o que será que a prof... Lembra que a prof tinha falado que no final da aula a gente ia fazer um jogo bem bacana sobre medidas de comprimento? Bom, vocês conhecem o jogo da memória? Sim ou não? Já? Vocês já brincaram? Já, né? É bem divertido. Bom, só que esse jogo da memória, ele é um pouquinho diferente, ó. A prof fez várias cartinhas, ó, bacanas, só que essas cartinhas vão estar embaralhadas na mesa e vocês vão estar com um grupo de 4 pessoas. E para jogar esse joguinho, vocês vão precisar da régua, porque a régua vai ser fundamental em seus centímetros para vocês poderem se localizar no joguinho. Bom, lembra que a prof falou, o jogo da memória, ele fica todos deitadinhos assim, em que você vai virar, por exemplo, você vai virar essa 4,5 centímetros. E você vai virar uma figura. Ó. E vocês vão utilizar a régua, com o auxílio da régua. Vocês vão medir essa figura para comprovar se ela tem isso mesmo. Se eu estiver corretamente, você tira do jogo e vai marcando o ponto. Ganha a criança que terminar e tiver mais cartas. Bom, crianças, essa foi nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouquinho sobre métodos e sistemas de medidas. Bom, obrigado.